Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Breve virá. Breve virá, breve virá. Todo olho o verá. Queira você ou não, creia você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Sempre bom ter a sua companhia aqui no programa A Voz da Profecia. Que bom, graças a Deus, estamos juntos mais uma vez. Semana passa rapidinho, não é? E já nos encontramos de novo e eu agradeço muito a você pelo carinho de sua audiência, porque você está aí mais uma vez pronto para ouvir a palavra do Senhor. Não sei onde você está, se pertinho da gente aqui em São Paulo ou em algum outro estado do Brasil mais distante, até porque o nosso país tem dimensões continentais, não é? Ou talvez você esteja mais longe ainda em algum outro país. Seja muito bem-vindo, os de perto e os de longe, os de todo lugar. É uma alegria ter você aqui com a gente. E eu não sei que momento você está vivendo na vida. Talvez de alegria, de realização, de conquistas ou, quem sabe, de perdas, de tristezas, de reveses. Uma coisa eu sei, o Senhor está comigo e Ele está com você. Se juntos nós estamos buscando a Deus com sinceridade. E é a presença de Deus em nós, conosco, que dá sentido à nossa vida. Portanto, que o Senhor lhe abençoe na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade, na saúde ou na doença. Está parecendo agora até um casamento, não é? Muito bem. Eu quero oferecer um presente para você. Está aqui, é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. São 15 temas bíblicos, todos baseados nos ensinos do grande apóstolo Paulo, aquele que mais escreveu no Novo Testamento. Eu tenho certeza que esse material será luz e bênção de Deus na sua vida. Desejando, é só pedir que a gente vai lhe mandar. Entra aí nas nossas redes sociais que você vê na sua tela, ou então liga para a gente, tá bom? Pelo telefone, em horário comercial, e nós vamos mandar diretamente para o endereço que você nos fornecer. Hoje tem, como sempre, mais músicas do Quarteto Arautos do Rei. Tem uma história linda de uma senhora
que confiou em Deus e grandemente tem sido abençoada por Ele. E eu também terei, é claro, como sempre, a alegria de compartilhar com você um pouquinho do pão da vida, a palavra de Deus. Fica com a gente, só 30 segundos, e a gente já volta com o quarteto Arautos do Rei. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história e desse amor sem par, não me cansarei de perguntar. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. O meu nome é Maria Jandira Laurentino. Eu trabalho aqui em Curitiba, né? Sou orientadora educacional. Trabalho atualmente num dos colégios adventistas de Curitiba, o Colégio Adventista do Portão. Já estou aqui em Curitiba há quase 20 anos. Quando nós precisamos de algo ou de alguém para que nos sintamos mais providos, mais inteiros, algo que está nos faltando, tá? Seja no nível espiritual, seja no nível até intelectual, mas no mundo que nós vivemos hoje, há muitas necessidades de alimento, de coisas também, né? E talvez até por isso que nós, os seres humanos, temos um olhar muito mais fixo nestas necessidades, porque são elas que a gente toca, são elas que a gente vê, né?
são elas que parece que nos incomodam de forma mais pontual. As outras, especialmente as necessidades espirituais, o jeito delas gritarem a necessidade, elas não são muito do nosso entendimento tão tocável. Então parece que a gente vai deixando do lado. É uma tendência, né? A tendência humana é deixar do lado aquilo que a gente não está entendendo muito e correr atrás daquilo que a gente, na verdade, pode tocar, fica mais claro aos nossos olhos, né? Às nossas vistas humanas, né? Mas, no geral, nós confundimos as nossas necessidades com coisas que a gente deseja e a gente quer sem considerar se aquilo realmente é uma necessidade ou se é simplesmente porque nós, batemos os olhos lá, vimos, ops, é isso que eu quero e ponto, não quero analisar outra possibilidade. E é aí que as nossas escolhas, elas podem, né, Davi? As escolhas tanto pessoais, né? As escolhas profissionais, as escolhas espirituais. É aí que a gente bate com relação às nossas escolhas. E quando a gente descobre cedo que, a despeito de qualquer desejo nosso, nós devemos analisar quais os sonhos que Deus tem para você, com os sonhos que você tem. Há 20 anos atrás, eu estava com 40 anos, né? E eu percebo que algumas coisas que eu queria, em termos até de quando eu comprasse meu apartamento, o que eu ia fazer, qual tipo de imóvel que eu ia ter. E aí eu começo a lembrar quais eram os objetivos, quais os meus motivos para querer aquele tipo de imóveis, aqueles tipos de sonhos outros, de viagens que hoje eu as faço e eu as curto de maneira muito mais inteira. Eu não sei se eu tivesse naquela época conseguido, se eu degustaria de forma tão especial como hoje, por causa da experiência. As coisas, elas são importantes, nós precisamos delas, porém, elas não são o foco principal. Qualquer coisa nós tornamos suficiente pela experiência, aquela coisa do medo de perder isso, de não conseguir aquilo. E isso vai se perdendo, mas vai se perdendo pela experiência, não só pela experiência de vida, sabe? Ela faz diferença. A experiência de vida, você tem outras leituras. Você lê aqui, vê o que aconteceu aqui, e você vai percebendo que esses acontecimentos, eles podem se repetirem do positivo. Aconteceu algo positivo aqui, então você vai começando a pegar mais segurança. Não, na vida isso pode acontecer assim, mas não é só por essa experiência de vida. Na verdade, eu estou te falando particularmente da minha vida. E por isso eu posso te dizer que, como desde muito cedo, você falou 20 anos atrás, mas como graças a Deus, eu tive uma história de vida com a oportunidade, desde criança, conhecer Jesus. Né? Até me relembro, né, de uma época atrás, que não é mais da sua época, que não é do seu tempo, mas de um pastor que dizia e até escreveu um livro, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Mas Jesus é tudo em que sentido? Você experimenta. Quando você o experimenta no dia a dia, experimenta a segurança que Ele pode te dar, mas isso é algo muito particular. Não que Ele seja só de alguém, mas só alguém pode experimentar particularmente o significado dele para com ele mesmo, né? E isso me reporta a Salmos, que é um verso que me impressiona muito e que eu levo com ele. Salmo 63, verso 3. Lá está escrito: a tua presença é melhor do que a vida. Na verdade, não é a tua presença, lá está: a graça é melhor do que a vida.
mas a graça é Jesus. Então eu coloco a tua presença, é melhor do que a vida. E por que eu me refiro a isso? Porque com o tempo eu fui experimentando, voltando ao que eu estava te dizendo desde cedo. Mas para mim, eu tenho a impressão que nós deixamos muito as necessidades espirituais, não porque nós não as sintamos, mas parece que nós não detectamos o fio, né, da meada, por onde ir. E aí terminamos o quê? Né, nos importando muito mais com o que nós vemos, com o que nós tocamos, com o que nós entendemos. E aí, neste rolo todo, nós terminamos perdendo muito daquilo que mais importante e urgente se faz, que é o lado espiritual, que nos formata emocionalmente, espiritualmente, para termos um equilíbrio e daí nos apossarmos das outras questões, do suprimento das outras necessidades, né? E eu vejo Deus muito envolvido em todos, Ele transita em todos os aspectos. Eu percebo particularmente que Ele se importa em todos os aspectos da minha vida, seja espiritual, seja intelectual, seja financeiro, em qualquer aspecto Deus quer, realmente. Isso é uma concepção particular, por uma experiência particular. Ótimo, inspiração. Um abraço para a senhora, professora Jandira, e a toda a sua família, todo o pessoal aí de Curitiba. Que Deus seja louvado por essa sua história tão bonita. É verdade que Deus supre todas as nossas necessidades, inclusive necessidades materiais, mas Deus fica muito mais feliz ainda quando Ele vê que seus filhinhos estão buscando bênçãos espirituais. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Parabéns, professora, pelo seu lindo exemplo. E aí nós vamos hoje pensar no quarto milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo, dos 7 que são registrados no Evangelho de João. E você vai ver que Jesus, Ele é o pão da vida, ou seja, o pão que dá vida. Jesus, muito mais do que suprir nossas necessidades materiais, Ele supre as necessidades mais importantes, as necessidades espirituais. Fique aí, eu já volto com você para a gente abrir a palavra do Senhor. Já estamos de volta e é muito bom ter a sua companhia. Bênçãos de Deus sobre você. Nós vamos pensar hoje, conforme já disse, no quarto milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo e que está registrado aqui no Evangelho de João, quando Cristo multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Vamos ver qual é a mensagem que Deus quer nos trazer através dessa obra extraordinária feita pelo Senhor Jesus Cristo. Mas antes de abrir a Bíblia, vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, peço-te por tua graça, Senhor. Permanece comigo, ilumina a minha mente e de todos que participam comigo deste momento de estudo da tua palavra, para que a mensagem seja compreendida por todos e seja luz em nossa vida. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos então ao Evangelho escrito por João no capítulo 6. Vou já aqui abrir a minha Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do primeiro verso. Se você tem aí sua Bíblia também e quer acompanhar a leitura no seu próprio texto, está escrito assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Quando João diz depois dessas coisas, para nós aqui a princípio não fica muito claro. Mas quando você compara com os outros evangelhos, aí é fácil de entender. João Batista havia sido assassinado pelo rei Herodes no cárcere. Então, depois disso, Jesus atravessa o mar da Galileia. Outro fato interessante é que os discípulos tinham acabado de retornar de uma missão que Jesus lhes havia confiado. Eles foram divididos de 2 em 2 a fim de pregarem o Evangelho.
Então, depois que João é decapitado no cárcere e os discípulos voltam da missão de cumprirem as orientações do Senhor, Jesus procura um lugar à parte, um lugar mais tranquilo, onde ele poderia descansar um pouco com os seus discípulos. Então, conforme está escrito aqui, eles atravessam o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, em realidade, era um grande lago, um lago de água doce, mas conhecido como Mar da Galileia. Aproximadamente 20 quilômetros de comprimento e uns 11, 12 quilômetros de largura. Esse era o Mar da Galileia. Jesus atravessa o Mar da Galileia com seus discípulos e eles vão, isso digo, entendendo pela leitura dos outros evangelhos, eles vão aqui para a região próxima à cidade de Tiberíades. Tiberíades era o outro nome pelo qual o Mar da Galileia também se tornou conhecido depois. Eles vão aqui, na verdade, para a cidade de Betsaida. Betsaida era a cidade de Filipe, de André e Pedro. Jesus vai com seus discípulos para um lugar próximo, a cidade de Betsaida. Verso 2 diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. É claro que até aqui Jesus não havia curado ou realizado apenas 3 milagres, porque aqui no Evangelho de João, Jesus agora vai realizar o 4º milagre. Mas você se lembra que João disse que ele selecionou alguns milagres e ele colocou aqui no seu Evangelho apenas 7. Cada um deles com a mensagem específica relacionada a Jesus e à obra que Cristo realizava. Mas nessa época aqui, Jesus já havia realizado muitos outros milagres e não apenas 3. E a multidão seguia Jesus porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E aí continua o texto dizendo: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Jesus foi para aquela região com a intenção de descansar com os discípulos. Mas quando chegou ali, Jesus viu uma multidão. E o Senhor maravilhoso, sempre cheio de compaixão, de graça e de bondade, vendo todo aquele povo, Jesus não poderia, é claro, ignorá-lo. Então o texto diz que Jesus, vendo a multidão, ele se assenta ali com seus discípulos. E verso 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus se assenta e vê que há uma multidão, há muita gente que está se aproximando dele. E o texto diz que estava na época da Páscoa, a festa dos judeus. Aqui, inclusive, a gente entende que há até uma justificativa para tanta gente estar naquele lugar. Porque a cidade de Betsaida tinha de 2 a 3 mil habitantes, mas na sequência aqui do texto a gente vai ver que havia uma multidão de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, estima-se que ali existiam pelo menos 10 mil pessoas. Ora, se a cidade tinha de 2 a 3 mil habitantes, como aparece tanta gente? É que era a época da festa da Páscoa. E a cidade de Betsaida ficava no caminho para Jerusalém. Poderíamos dizer que era a rota dos peregrinos. Então, daí a razão porque tanta gente estava ali. E Jesus, vendo a multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe. Filipe era de Betsaida, conhecia a região. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus estava apenas testando Filipe, não é? O próprio texto aqui diz, olha, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabia que naquela hora ia realizar um grande milagre. Mas para testar Filipe, para dar a Filipe, um dos seus discípulos, a oportunidade de expressar a sua fé, Jesus disse assim: Filipe, aonde que a gente vai achar uma padaria aqui na sua cidade, na região, para a gente alimentar tanta gente? Quem sabe Jesus queria ouvir Filipe dizer assim: Senhor, aqui na nossa cidadezinha não tem padaria que dá conta para esse povo todo, não. Ainda mais de uma vez. Mas Filipe poderia ter prosseguido e dito assim: Senhor, mas quando a gente está com o Senhor, a gente não precisa de padaria, porque a gente sabe que o Senhor tem poder.
O Senhor pode, de repente, das pedras aí, dessas pedras que estão aqui nos montes, o Senhor pode transformá-las em pães, se o Senhor quiser. O Senhor tem todo o poder, eu já vi o Senhor fazer coisas tão grandiosas. Então, com o Senhor, a gente nem precisa de padaria. Só que essa não foi a resposta de Filipe. Quer ver a resposta? Está aqui, no verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Oh, que pena, Filipe falhou. Filipe só conseguiu enxergar o lado assim, racional, material. Filipe falhou no teste. Filipe não demonstrou a confiança que ele poderia ter demonstrado nesta hora da possibilidade de uma grandiosa intervenção divina. E olha aqui uma coisa, a gente não pode condenar Filipe. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes agimos da mesma forma. Quantas vezes em nossas situações difíceis nós não pensamos na possibilidade de Deus intervir e nos abençoar. Nós buscamos e buscamos todas as nossas soluções e, finalmente, quando não encontramos um jeito de nós próprios resolvermos os nossos problemas, então nós vamos consultar a Deus e pedir ajuda de Deus. Quantas vezes nas horas difíceis nós nos esquecemos do que deveríamos nos lembrar e nos lembramos daquilo que nós deveríamos esquecer. Quantas vezes nós precisamos lutar contra a nossa incredulidade, não é? Outro dia até disse isso aqui no programa. A incredulidade está sempre batendo a nossa porta. A incredulidade está sempre pedindo a gente para recuar, está sempre pedindo a gente para ver as coisas por uma ótica meramente humana, materialista e rasteira. A incredulidade está sempre tentando vencer a nossa fé. Filipe, nesse caso aqui, falhou, assim como nós muitas vezes também falhamos. Mas olha, apareceu um outro cidadão, está aqui, agora no verso 8. A Bíblia diz assim: um de seus discípulos, chamado André. Certamente André ouviu a conversa entre Jesus e Filipe. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Enquanto Filipe disse assim: Senhor, não bastariam 200 denários para alimentar essa multidão toda. O denário era uma moeda romana, uma moeda de prata, e era inclusive o valor que um trabalhador braçal recebia pelo seu trabalho de um dia. Então Filipe diz assim: Senhor, olha, precisa aqui o trabalho de 200 dias de um trabalhador comum, precisa o valor de 200 denários para a gente comprar pão para tanta gente. É como se dissesse assim: Senhor, o Senhor está perguntando onde tem uma padaria, mas que adianta a padaria se a gente não tem nem dinheiro? Oh, que pena, Filipe. Mas André entra na história. E André diz assim: Senhor, tem um rapaz aqui que tem 2 peixinhos, não é? Tem aqui um rapaz, Senhor, que tem, aliás, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E André diz assim: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Você se lembra que eu disse que André também era da região? Talvez ele até conhecesse esse rapaz. Ele diz: olha, Senhor, encontrei alguém aqui que tem aí um lanche. Tem pães e tem peixes, mas André diz assim: Senhor, o que é isso para tanta gente? Eu entendo que aqui André ele está assim como que provocando Jesus. Ele está dizendo assim: Senhor, olha, tem aqui esse pouquinho, eu não sei o que isso aqui pode dar para esse povo todo, realmente não dá, mas vai que o Senhor se empolgue, vai que o Senhor queira de repente multiplicar isso aqui tudo, porque eu já vi o Senhor fazer tantas coisas, por que não multiplicar também esses pães e esses peixes? Você percebe que André parece que estava assim, provocando Jesus. André estava a um passo à frente de Filipe, porque ele estava conseguindo enxergar uma possibilidade de Jesus agir de maneira extraordinária naquele momento. E você conhece a história. Jesus agiu mesmo. Jesus disse assim: ok, então fale para todas as pessoas se assentarem aí na relva. E eles se assentaram, se dividiram em grupos de 50, de 100, e Jesus pegou aqueles pães e peixes, deu graças a Deus,
e foi dando pães e peixes aos apóstolos, aos discípulos, para que eles distribuíssem por toda a multidão. Está escrito aqui que eram 5.000 homens, não é? Sem contar mulheres e crianças, todos foram alimentados. E Jesus ainda disse que recolhessem os pedaços que sobraram daqueles pães, e 12 cestos ficaram cheios com aqueles pães de cevada que sobraram diante do milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Oh, isso é maravilhoso! Deus seja louvado. Eu quero ler agora os versos 14 e 15. Está escrito assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. As pessoas, quando viram Jesus multiplicando pães e peixes, disseram assim: esse é o profeta que devia vir. Porque Moisés havia dito que depois dele viria um profeta semelhante a ele, que deveria ser seguido, deveria ser ouvido. Então eles pensaram: esse é aquele que Moisés nos prometeu, nós poderíamos declará-lo e fazê-lo rei. Jesus, então, sabendo do intuito deles de arrebatá-lo para proclamá-lo como rei, Jesus se retirou sozinho. Porque Jesus veio não para libertar Israel do poder opressivo de Roma naqueles dias. Jesus veio para libertar toda a humanidade do cativeiro produzido pelo pecado, pelo mal, pelo diabo. Jesus veio para estabelecer não um reino político, econômico. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, um reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente segue no estudo, e a partir do verso 22, está escrito aqui que uma multidão se aproximou de Jesus no dia seguinte. E eles vieram para Jesus e logo entenderam que Jesus não estava ali onde o procuraram, e depois de algum tempo eles descobriram aonde Jesus estava. Eles descobriram que Jesus havia ficado do outro lado do mar, não é? E então está escrito que a multidão foi atrás de Jesus. E quando eles encontraram o Senhor Jesus, que já não estava, como eu disse, ali no lugar onde o milagre foi realizado, a multidão viu que Jesus tinha partido para Cafarnaum, então eles foram à procura dele. E agora eu leio os versos 26 e 27, quando eles encontram Jesus e perguntam assim: mestre, como que o Senhor chegou aqui? Olha a resposta do Senhor: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o confirmou com seu selo. Jesus se encontra com aquelas pessoas no dia seguinte, e o Senhor não se sente feliz por encontrá-los. E você me dirá: ora, pastor, Jesus não tinha prazer em estar com as pessoas? Claro que tinha. Mas por que Jesus estava triste quando viu aquelas pessoas no dia seguinte? Por essa razão aqui. Jesus diz: olha, vocês me procuram não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram os pães e se fartaram. Como que dizendo assim: vocês viram um milagre, mas vocês não entenderam o sinal. Vocês não entenderam a mensagem, o ensino. A visão de vocês está limitada apenas ao aspecto físico, material. Vocês precisam abrir a mente de vocês, porque vocês estão me procurando, não é por mim, não é pela minha palavra, não é pelo meu ensino, pela minha mensagem. Vocês estão me procurando pela capacidade que eu tenho de alimentar vocês, de multiplicar pães e peixes. Vocês só estão enxergando o lado material, o lado físico. E Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Com isso, é claro que o Senhor não está reprovando o trabalho que nós fazemos em nosso dia a dia com sinceridade, buscando ganhar o nosso pão de cada dia. Claro que Jesus não está reprovando por esse trabalho. A ênfase de Cristo aqui é no sentido de nós estarmos concentrados apenas nas coisas materiais e ignorarmos as espirituais. É aquela pessoa que só busca a sua satisfação física,
só pensa no aspecto material e ignora a nutrição espiritual. É nesse sentido que o Senhor Jesus está nos reprovando. E é claro que essas palavras ditas àquelas pessoas naquele tempo, elas servem para você e para mim também. Na sequência do texto bíblico, é dito que os judeus perguntaram a Jesus e disseram assim: mas que sinal que o Senhor faz para que nós vejamos e creiamos em Ti? Ora, que absurdo! Não tinham visto no dia anterior a obra extraordinária realizada por Jesus, mas já tinham esquecido, e eles disseram assim: olha, os nossos pais comeram o maná, lá, enquanto estavam no Êxodo, na peregrinação pelo deserto. Você pode conferir isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 16. Nossos pais comeram o maná, o pão do céu, o pão que Deus mandava. E é claro, Jesus sabia o que eles queriam dizer com isso. Eles estavam dizendo assim: olha, durante 40 anos, o pão do céu desceu todos os dias, e o seu foi só ontem. Afinal de contas, vai fazer mais hoje? Você tem o mesmo poder que teve Moisés para que o pão do céu descesse por 40 anos para os nossos antepassados? Aí Jesus disse assim: olha, fiquem vocês sabendo que não foi Moisés quem deu o maná, mas foi Deus. E o verdadeiro pão do céu é Deus quem dá. E esse pão do céu, esse verdadeiro pão do céu que Deus dá, esse pão dá vida ao homem, dá vida plena ao homem. E eles disseram assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Estavam ainda pensando em coisas materiais, em pão material. Você se lembra da história da samaritana junto ao poço de Jacó? Outro dia nós pensamos nesse fato, não é? Jesus diz que tem a água da vida, ou água viva, para oferecer a ela. E ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, não precise voltar aqui para buscar água. Estava pensando que Jesus fazia uma referência literal, mas não era isso. Jesus falava de coisas espirituais. Aqui, do mesmo modo, os judeus não entenderam quando Jesus estava falando do pão da vida, no sentido do pão espiritual, que era Ele mesmo. E agora eu leio o verso 35, está aqui. João capítulo 6, verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse pode ser um verso central desse texto. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Vocês comeram ontem, vocês se alimentaram dos pães que foram multiplicados por mim, mas esse milagre realizado, ele é um sinal, ele tem uma mensagem, ele tem um ensino para vocês, e o ensino é que eu sou o pão da vida. Aquele, disse Jesus, que vem a mim, nunca mais terá fome, jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E ainda posso ler agora a partir do verso 44, aliás, 47. Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, ou o pão que dá a vida, que alimenta para a vida eterna. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Vocês estão aí dizendo que os seus pais comeram maná por 40 anos, porque todos os dias descia o maná do céu, e vocês estão se orgulhando disso, mas os seus pais comeram o maná no deserto e morreram. E, aliás, o pão que eu multipliquei também ontem para vocês, vocês comeram, mas um dia vocês vão morrer a despeito de terem comido desse pão. E aí Jesus segue dizendo assim: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou de Jesus o pão da vida, o pão que desce do céu, e o que se alimenta desse pão não perece. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer por vocês. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu vim para dar a minha vida por vocês, porque eu sou o pão da vida. Oh, que lindo, não é? Sabe, este milagre, este sinal, como já lhe disse,
nos chama para que nós recebamos Jesus Cristo como o pão da vida. Esse é o propósito. Esse pão que é superior ao que Ele multiplicou. Esse pão que é superior ao maná que os israelitas comeram enquanto atravessavam o deserto durante 40 anos. Jesus é o pão da vida, Jesus é alimento espiritual que mata a fome espiritual. Esse milagre aqui é um sinal que aponta para uma realidade além de si mesmo. Esse milagre diz que Jesus supre as nossas necessidades materiais, porém muito mais que isso. Jesus supre as nossas necessidades espirituais. Oh, louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando você come o pão da vida, quando você crê em Jesus Cristo verdadeiramente como Filho de Deus, então Jesus diz assim, olha, quem come desse pão, quem se alimenta desse pão, vive eternamente, porque está nutrido para a eternidade. O pão da vida alimenta a alma, preenche o vazio do nosso ser, porque é nutrição espiritual. Quando a gente se alimenta desse pão, do pão da vida, então nós saímos, como disse Jesus, da morte para a vida. E a minha pergunta é, você já se alimentou desse pão? Você tem se alimentado desse pão? Do mesmo jeito que, fisicamente falando, é impossível viver sem nos alimentarmos diariamente, na vida espiritual é a mesma coisa. É preciso alimentar-se de Jesus todos os dias. Aliás, você pode até passar um dia ou outro sem comer, não é? Sem comer e sem beber, e nem por isso vai morrer. Mas se segue ignorando o alimento, em algum momento você vai morrer. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você pode passar um dia sem orar, sem estudar a Bíblia, sem ir à igreja, sem buscar a Deus. Infelizmente, nós às vezes fazemos isso, não devíamos fazer, não devemos fazer, mas às vezes fazemos, e nem por isso a gente morre espiritualmente. Só que tem um detalhe, quanto mais vai negligenciando o alimento, mais enfraquecido vai ficando. Da mesma forma ocorre na vida espiritual. Se eu negligencio o alimento da palavra de Deus, do pão da vida, eu vou perdendo a minha força, a minha vitalidade como cristão. Não é de admirar tantos cristãos por aí infrutíferos, inoperantes, pálidos, anêmicos, no sentido espiritual. Não é de admirar tanta gente por aí que se diz cristão, mas condescendendo com o mundo e com o pecado. E a despeito de ter o nome de cristãos vivendo em apostasia. Sabe qual é o nosso maior problema? Exatamente esse. Nós temos negligenciado o alimento espiritual. Nós não temos diariamente comido e nos alimentado e nos fortalecido com o pão da vida, com o pão do céu. Razão porque ficamos assim tão fracos, tão desnutridos, subnutridos. E aí você sabe, quando a gente não está forte no Senhor, pela nutrição espiritual que vem através da palavra de Deus, através do pão da vida, então nós ficamos vulneráveis às provações, às tentações. Desculpe minha franqueza, mas há muitos cristãos por aí, muitos que se dizem cristãos, que o diabo não precisa fazer esforço nenhum para derrubá-los. Parece que quando apenas olha para eles, eles já caem, porque estão muito fraquinhos, estão negligenciando a nutrição espiritual, não estão se alimentando do pão da vida. Eu costumo dizer que mais triste do que ver bancos vazios nos cultos da igreja no meio da semana, mais triste do que ver bancos vazios nos cultos da igreja no meio da semana, é ver no final de semana bancos cheios de pessoas vazias. Oh, é isso mesmo. Porque muitas vezes nós passamos toda a semana, apesar de conhecermos a palavra de Deus e a orientação do Senhor, quantas vezes nós passamos toda a semana distantes do Senhor, correndo atrás apenas do pão material, buscando apenas aquilo que satisfaz nossa necessidade física, nossa necessidade material, e nós ignoramos as coisas de Deus, nós ignoramos o alimento espiritual, a palavra do Senhor. Por isso, ainda que indo à igreja, mas quantas vezes nós vamos completamente vazios? Isso porque, como já disse, passamos a semana distantes do Senhor
e negligenciamos o pão da vida. O meu apelo para você nessa hora não poderia ser outro. Volte-se para o Senhor. Faça do Senhor o primeiro na sua vida, porque é assim mesmo. Se Jesus, como canta o quarteto, se Jesus não for o primeiro, então ele não é mais nada. Ele não passa de uma ilusão. Há muitas pessoas que pensam que são cristãs, mas estão iludidas quanto à verdadeira condição espiritual delas, porque Jesus não é o primeiro na vida delas. E quando Jesus não é o primeiro, então não é mais nada. O primeiro lugar em nossa vida precisa ser do Senhor. Quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, Ele será substituído por outras pessoas, por outras coisas, por outros interesses. Isso que é, inclusive, idolatria, é quando a gente coloca outros ou outras coisas no primeiro lugar, que é o lugar devido somente ao nosso Deus. O Quarteto Arautos do Rei vai cantar. Eu peço a você que nessa hora medite nessa canção, nessa linda música que vai ser apresentada. Ouça com atenção e com oração. Vamos juntos pensar em Deus, Arautos do Rei, se Ele não for o primeiro. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz.
já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Isso é verdade. Se ele não for o primeiro, então não adianta nada. Não passa de uma ilusão. Essa é uma verdade, uma triste verdade. Mas a boa notícia dessa música que nós ouvimos é que se ele for o primeiro, então está tudo certo. Se ele for o primeiro, a nossa vitória vem do Senhor. Quando você opta por colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e você se alimenta do pão da vida todos os dias, então tenha certeza, não há nada que o mundo, não há nada que o pecado, nossa natureza inferior, não há nada que o diabo, não há nada que ninguém, absolutamente ninguém, nesse mundo ou fora dele, visível ou invisível, possa fazer para nos separar do amor de Deus. Creia nisso. Quando Jesus está em primeiro lugar na sua vida, você não é apenas um vencedor. Paulo diz que você é mais que vencedor. E eu quero terminar, antes de fazer a oração, lendo só um versinho. Está aqui no Salmo 60, verso 12. Davi diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Há muitos adversários que se colocam em nosso caminho, tentando impedir o nosso acesso a Deus. Mas Davi diz assim: em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos coisas impensáveis, extraordinárias, inimagináveis, se você e eu nós estivermos em Deus. E Davi diz assim: porque Ele mesmo, nosso Deus, nosso Senhor, Ele calca aos pés os nossos adversários. Não há necessidade de temer o adversário quando você está nas mãos de Deus, quando você está nutrido, alimentado pelo pão da vida, ou pelo pão que dá vida, então você tem vida espiritual e você terá um dia vida eterna. Louvado seja o Senhor. Em Deus, diz Davi, nós faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Ele vence, Ele derruba, Ele humilha os nossos adversários e Ele dá a vitória ao seu povo. Mas lembre-se, o povo de Deus precisa estar em Deus. Não é por nossa experiência, por nosso conhecimento, por nossa competência, por nossas habilidades. Nós vencemos em Deus, quando todos os dias nos alimentamos do Senhor. Que Deus lhe abençoe nesse sentido. No próximo programa, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre esse alimento espiritual que nos nutre para a vida eterna. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, te louvo mais uma vez pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra com os Teus filhinhos e te peço, Senhor, onde quer que esteja alguém agora orando comigo, dá a Tua bênção sobre esse filho ou sobre essa filha, Senhor, para que encontre no Senhor o alimento que possa nutri-lo para a eternidade. Fortalece o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a vivermos para a Tua glória, em comunhão permanente com o Senhor. Eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue habitando em você, guiando os seus passos e capacitando você através do Espírito Santo para que tenha uma vida de vitórias no Senhor. A gente se vê. Um abraço. Tchau.